Olá, tudo bem? Meu nome é Veríssimo Júnior, eu sou educador popular, ator e diretor de teatro. Você sabe por que é que o presidente da República quer tanto que você saia do isolamento e vá para a rua, vá trabalhar? Porque para você ficar em casa, de quarentena, preservando sua saúde, preservando sua vida e a dos seus familiares, era preciso que o Estado interviesse, entrasse em cena para garantir a você, não por toda a vida, mas só por esses 4 meses, mais ou menos, de recolhimento, de quarentena, uma renda mínima para que você não morra de fome, para que o trabalhador autônomo, o trabalhador informal, que precisa sair para trabalhar, porque se não trabalhar, não come, a diarista, a faxineira, o motorista dos aplicativos, os vendedores ambulantes, essas pessoas, se não sair para trabalhar, não come, não tem renda. Então era preciso que o Estado interviesse nesse momento, entrasse em ação para garantir uma renda mínima para esses trabalhadores, não é por toda a vida, é só por esse período. Usasse o cadastro único, aumentasse o Bolsa Família, suspendesse nesse período, por um tempo, as suas contas, as suas prestações, sua conta de água, sua conta de luz, sua conta de gás, as prestações que você tem. Era preciso o Estado intervir para fazer isso. Estou falando de suspender, não estou falando de zerar. Estou falando de suspender e depois diluir durante um prazo para você poder pagar. Era preciso que ele fizesse isso e outras coisas mais. Mas ele não pode fazer. Ele não quer fazer. Porque para ele fazer isso, ele ia ter que enfrentar esse presidente que diz que é atleta, que é corajoso, que faz e que acontece, e que adora fazer umas poses, de que é o grande corajoso, que adora inventar inimigos. Era preciso que ele enfrentasse os interesses dos banqueiros, do grande capital, mas para isso ele não é corajoso. Para isso ele não tem a menor coragem. Era preciso que ele chegasse para esses grandes empresários, para os banqueiros, para o agronegócio e falasse o seguinte: olha só, vamos conversar um pouco aqui. Vê bem, ao longo da vida toda, vocês acumularam gordura mais do que suficiente para atravessar essa crise que está vindo aí. Vocês ganharam empréstimos a juros de vó para neto nos bancos públicos, vocês ganharam subsídios, vocês ganharam isenção fiscal, ou seja, permissão para não pagar determinados impostos, com a promessa de que iam reinvestir isso na geração de emprego e de renda, iam reinvestir isso no processo produtivo, mas não fizeram. Preferiram aplicar na compra de títulos da dívida pública, ou seja, da agiotagem, tá certo? Preferiram ganhar juros com isso. Vocês acumularam gordura suficiente, fazendo sonegação sob as vistas grossas, sob a boa vontade do poder público. Vocês ganharam concessões vantajosas. Vocês acumularam gordura mais do que suficiente para atravessar esse período. Pois bem, vocês têm gordura. Agora eu vou cuidar de quem está no osso, de quem precisa do Estado. Eu vou cuidar desses que eu falei aqui. Os trabalhadores autônomos, informais, as empregadas domésticas, as diaristas, enfim, os vendedores ambulantes, os pobres. Era desses que ele deveria cuidar. Os outros não iam perder, só iam deixar de ganhar.
Você sabe que na lógica do capital, deixar de ganhar já é perder. Mas esse presidente, ele adora rosnar, falar grosso, para cima do bandido da rua, dos inimigos imaginários que ele inventa. Mas, quando chega diante desses, ele mia bem baixinho. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns dados muito interessantes que o professor Charles Alcântara, da FENAFISCO, Federação Nacional do Fisco dos Estados e do Distrito Federal, compartilhou com a gente. Veja bem, o Brasil possui 206 bilionários. 206. A população brasileira é de mais de 200 milhões de pessoas. Pois bem, somente 206 bilionários acumulam uma fortuna de 1,2 trilhão. Entendeu? 206 somente acumulam uma fortuna de 1,2 trilhão. Muito bem. Esses trilionários pagam proporcionalmente menos imposto, mas muito menos imposto do que eu, do que você, do que os trabalhadores, do que os ferrados desse país. Porque quem paga imposto somos nós, porque a gente paga o imposto que a gente não pode sonegar e que é o imposto mais cruel do mundo, que é o imposto sobre consumo, porque ele não diferencia renda. Quando você vai comprar uma latinha de refrigerante no bar da esquina, o sujeito não olha para você e pergunta: você é rico ou é pobre? Você é banqueiro ou é trabalhador? Ah, não, se você for trabalhador, vou cobrar um valor menor pela latinha. Não. Você paga a mesma coisa que o dono do Itaú paga quando vai comprar a latinha de refrigerante. Então, quem paga imposto a maior parte da arrecadação dos impostos desse país vem daí, do imposto que o pobre paga. Então, quem paga somos nós. Esses cidadãos, esses 206 trilionários, pagam muito menos impostos do que nós. Pois bem, se esse presidente fosse realmente corajoso, o Rambo, aquela coisa toda que falam, e se dispusesse a mandar um projeto ou colocar na roda, botar na roda o debate sobre a possibilidade de cobrar somente 3%, nada mais que isso, 3% por ano sobre essa fortuna de 1,2 trilhão de reais. Você sabe quanto é que nós teríamos de arrecadação por ano? 36 bilhões de reais. 36 bilhões de reais. Esse valor é superior ao orçamento de um ano do Bolsa Família. Ok? Depois, as pessoas saem repetindo, porque pegam no ar e saem repetindo que os vagabundos são os pobres coitados que recebem um Bolsa Família. Mas vamos lá. A soma das riquezas, da renda, de todas as famílias do Brasil, de todas, da minha, da sua, de seu José da Esquina, do presidente da Fiesp, a Federação das Empresas do Estado de São Paulo, do presidente da FEBRABAN, a Federação dos Bancos do Brasil, do dono do Itaú e por aí vai. A soma da renda, da riqueza de todas as famílias a soma de todas as riquezas é de 16 trilhões de reais. Ok? 16 trilhões de reais. Desses 16 trilhões, 8 trilhões de reais estão nas mãos, sabe de quantos por cento? Você pensou que eu ia falar que era nas mãos da metade? 8 trilhões está na mão de
metade das famílias. Não. 8 trilhões desses 16 que somam as riquezas de todas as famílias está nas mãos de apenas 1% das famílias. 1% das famílias. Muito bem. Se esse presidente fosse de fato macho, atleta, corajoso, ele colocaria na roda um debate. Ou pelo menos falaria para as pessoas, olha, falaria isso que eu estou falando aqui para as pessoas, mas ele esconde e desvia a atenção disso com pataquadas, dizendo que está saindo comunista debaixo da cama, que tem gente distribuindo kit gay, que é feito mula sem cabeça, né? Ninguém nunca viu na vida. Ele prefere desviar a atenção disso, de tão corajoso que ele é. Pois bem, se ele tivesse coragem, ele diria que se a gente taxasse esse patrimônio desse 1% de família que tem 8 trilhões de reais, se a gente taxasse em apenas 1%, gente, é 1%, só 1%, seria possível a gente arrecadar 80 bilhões de reais por ano. 80 bilhões de reais por ano. Isso equivale à receita, à arrecadação do estado de Minas Gerais, um dos estados mais ricos da federação. Tá bom? Então vamos fazer as contas. 36 bilhões cobrados sobre a renda daqueles 206 trilionários. Mais 80 bilhões cobrados sobre o patrimônio desse 1% das famílias mais ricas. Daria 116 bilhões de reais. Isso equivale a praticamente, a quase todo o orçamento da saúde no Brasil. Para eles, isso não faria nem cosquinha. Ok? Não faria nem cosquinha. Ele não ia precisar abrir mão, como diz o professor aqui, de quem eu peguei os dados, eles não iam precisar abrir mão de jantar nos restaurantes mais caros. Eles não iam precisar abrir mão de viajar nos seus iates. Eles não iam precisar abrir mão de fazer suas extravagâncias. Garanto que, se eles reencarnassem nesse mundo 20 vezes, ainda assim não iam conseguir gastar todo esse dinheiro que têm. Isso, um governo realmente que tivesse um mínimo de sensibilidade social, é o que um governo que tivesse essas características faria. O governo de El Salvador, que não é de esquerda, é de direita, fez isso. Fez algo parecido, não isso aqui, da taxação das fortunas, mas de reverter os recursos do Estado para atender a quem precisa. Correto? Mas, aqui, o que o presidente da República e o seu ministro da Economia fazem é exatamente o contrário. Eles estão usando os recursos do Estado com a desculpa de que estamos numa crise e de que é preciso amparar as empresas porque elas vão gerar emprego. É sempre assim. Quando é benefício para a gente, é sempre indireto. Não, primeiro tem que fazer aqui, primeiro tem que fazer aqui, depois aqui, aí vai chegar a você. Sempre foi assim. Na história do Brasil toda sempre foi assim. Não, primeiro vamos fazer o bolo crescer, depois a gente divide. O bolo cresce, sola, quando a gente vê só tem os farelos pra gente. Pois bem, ao invés de fazer algo pelo menos próximo a isso, esse presidente da República faz o seguinte: ele abre uma linha de crédito de 100 bilhões no Banco do Brasil, sendo que somente 2/3, 73 bilhões dessa linha de crédito vai para as grandes empresas e o agronegócio. Só para eles, 73 bilhões.
ele libera 75 bilhões via Caixa Econômica Federal para o capital de giro das empresas. Ele permite que os patrões reduzam a jornada de trabalho, propõe que os patrões reduzam a jornada de trabalho e também o seu salário. Você certamente deve ter comprado, você trabalhador, trabalhadora, alguns de vocês devem ter comprado uma passagem aérea para, né, agora, no seu período de férias, para viajar. E por conta da pandemia, as passagens, os voos, as viagens foram canceladas. Eu pergunto o seguinte: você teve direito de pegar as passagens que você tinha comprado antes, que você tinha feito antes da pandemia, aquela que você ainda está pagando? Você foi beneficiado com um prazo maior para pagar? Não, né? Mas essa que foi cancelada agora, as empresas, as companhias aéreas, vão ter 1 ano para poderem devolver o dinheiro. Medida baixada pelo presidente corajoso, atleta, e pelo ministro da Economia dele. Mas não para aí não, tá? Além disso, aquelas tarifas de navegação que essas companhias aéreas têm que pagar para o governo, elas vão ter mais prazo para pagar. Elas vão ter mais prazo para pagar as taxas pela utilização de aeroportos, tudo isso sem multa. Sem multa. Elas vão ter a suspensão do pagamento de tributos e contribuições para a Previdência Social. Lembra que a conta do déficit que eles falam foi espetada nas suas costas, né, com a reforma da Previdência? Pois bem, as companhias aéreas vão ter agora prazo, vão ter suspensão dos tributos e das contribuições para a Previdência Social. Vão ter uma linha especial de crédito nos bancos públicos. Agora, você sabe de onde virá esse dinheiro? Vai ser o seguinte: o governo vai vender papéis da dívida pública para poder ter esse dinheiro. E aí sabe o que acontece? Sabe de quem é que ele, a quem é que ele vende esses papéis? Aos ricos. Trocando em miúdos é o seguinte: ele pega dinheiro emprestado com os ricos para beneficiar os ricos e fica devendo aos ricos. A conta depois, aí depois vem o tal do déficit fiscal, a necessidade de fazer um ajuste fiscal, e aí a conta por esse ajuste é espetada nas costinhas de quem mesmo? Você já sabe, né? É isso. Esse presidente é um covarde. Ele é um covarde. Rosna, grita, mas é um covarde. Essa é a realidade. Ele quer que você saia de casa, exponha sua saúde a risco, exponha sua vida a risco, exponha a saúde dos seus, coloque a saúde e a vida dos seus em risco para poder não cobrar a conta de quem realmente ele deveria cobrar. É isso. Vida que segue, né?